Um porco no palácio pensar a partir dos escombros. Da dona Rita Von Hunt. Dona Rita, a senhora viu que dia 8 invadiram tudo, quebraram tudo lá nos palácios, o patrimônio brasileiro, artístico e simbólico. Pois é, Isa, é o que eu sempre digo. A galera fica deixando essa gente que não frequentou a Sorbonne se candidatar a cargo público. Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo de hoje é um porco num palácio ou refletir a partir da ruína. Moçadinha, eu vou tentar dar início aqui. Não quero que esse vídeo fique longo, a gente tem muita coisa para discutir, muita indicação de referência bibliográfica, aula, vídeo, como de praxe, tudo na descrição aqui embaixo. Você clica lá e aí a gente vai... Um comentário muito breve. O canal do Gui, né, o Tempero Drag, é muito bom, cara. Sério, foi acho que uma das grandes portas de entrada, assim, para drogas mais pesadas, para muita gente. Cumpre um papel de propaganda, de reflexão muito fundamental. A gente aprende muito. Então, para quem não segue, não conhece e tal, vale muito a pena. Uma perspectiva diferente, né, que traz outras abordagens, outras questões, mas que eu acho que é bem interessante, bem importante a gente ter acesso. É fenomenal, é muito bom. Vai fazendo lição de casa. O que eu preciso te dizer assim de início, de pontapé inicial? Hoje a gente vai dar início a uma série também de 4 vídeos. O vídeo de hoje se pretende a fazer um preâmbulo, né? Mostrar por onde passaremos, mas ao longo dos próximos vídeos a gente vai tentar discutir o que é isso que a gente está vendo no Brasil. E uma inquietação meio minha, mas que outros autores também estão compartilhando, que é esse momento histórico que a gente está vivendo, dessa ascensão de uma extrema-direita, seja ela o trumpismo, seja ela o bolsonarismo, seja ela o que aconteceu na Ucrânia, enfim, essa ascensão de uma extrema-direita mundial, ela preserva coisas da ascensão da extrema-direita no século passado, pós-Primeira Guerra Mundial, né, mais detidamente nos anos 30 na Europa, que é o nazifascismo, a gente está falando bastante tempo disso aqui no canal, mas ela preserva algumas ideias, alguns dados desse ideário, dessa cultura, e outros são distintos, outros são novos. No vídeo de hoje eu vou tentar discutir isso, mas ao longo dos próximos vídeos a gente vai passar por essas obras aqui. Já vou dizer eles agora, se você quiser para os próximos vídeos ter o material... Gustavo virou o baixinho da Kaiser. Caralho. É verdade. E lendo. A gente vai usar Crítica Cultural Materialista, né, publicado pela Humanitas, editora lá da USP, organizado pela Maria Elisa Sevasco, minha professora, meu amor, e o Marco Soares, também meu professor lá da USP, falo sempre dele aqui. Então esse a gente vai usar lá pra frente. No próximo vídeo a gente vai começar pela Sueli Rounik, em Antropofagia Zumbi. É uma também nunca li. Crítica ao modernismo. A gente também vai usar nesse mesmo vídeo o Modernismos de 22 a 2022 pela Companhia das Letras. Rogério está pondo aqui na tela. A gente vai passar pelo mais recente livro do Vladimir Safatli, Em Um com Impulso, no qual ele vai falar sobre experiência estética e crítica social, que é muito do que eu vou fazer no vídeo daqui de hoje. E por fim, mas pode ser que a ordem troque, eu tô pensando talvez em começar por esse, que é a série Discutindo o Brasil, da editora Unicamp, o livro do Pablo Stefanoni, chamado A Rebeldia se Tornou de Direita, no qual a gente vai falar sobre alguma coisa que eu já conversei com vocês nas redes sociais, que esse pêndulo da história, à medida que ele se movimenta, ou à medida que a extrema-direita vai cada vez mais radicalizando o seu discurso e a sua prática, o discurso da esquerda vai se tornando mais conservador, mais à direita. O início do vídeo de hoje é um exemplo bobinho disso. Então a Isa me fala: Dona Rita, a senhora tá vendo o que está acontecendo? O quebra-quebra dos palácios, a invasão dos 3 poderes. E eu vou responder para ela: mas também essa gente desqualificada, essa ralé, essa patuleia, essa gente marrom, esse populacho que não foi pra Sorbonne, né? Que tipo de administração pública a gente quer? E se a esquerda começa a produzir esse discurso, acabou, moçada, né? Tem um discurso, uma ideia muito boa do Mark Fisher, né, no Realismo Capitalista. Ele fala que conforme os partidos de esquerda, né, as organizações vão se domesticando, né, conforme os ataques das classes dominantes vão se aumentando ao longo do tempo,
a gente acaba sendo levado por uma dinâmica meio derrotista, né? Então é sempre aquela história do meio, mas é o que tem pra hoje, é o que dá pra fazer hoje, e não dá pra fazer mais nada além disso, tal. Aí é foda, porque quando a gente recua nosso discurso nesse aspecto, a gente permite com que quem paute o debate seja justamente a direita. Então a extrema-direita, ela consegue crescer como esse... Eu nem diria um fenômeno, né? Porque ela não cresce do nada, né? Ela não é uma coisa que aparece. Mas ela é financiada, ela é propagandeada, ela é vendida como uma solução, sobretudo pelas classes dominantes e para as classes dominantes, né? Vamos aí lembrar de como o mercado financeiro estava otimista com a eleição do Bolsonaro. Nossa, né? O mercado não sabia que ele era um fascista, né? Ele era um racista, que ele por 30 anos sem trabalhar no Congresso Nacional. Não, ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Não tinha como saber. Não era como se a Luciana Gimenez tivesse recebido ele no palco. Não é como se ele fosse alvo de piada do CQC. Não é como se ela tivesse se envolvido na questão lá com a Maria do Rosário. Nada disso. Nada disso. Então, acho que é fundamental pensar isso, né? Essa perspectiva, essa ideia do there is no alternative, que é uma ideia que está muito presente no discurso da Margaret Thatcher, sobretudo nos anos 80, é uma ideia que visa eliminar a nossa imaginação política, visa eliminar a nossa capacidade de sonhar e construir horizontes que sejam mais do que aquilo que a gente tem acesso imediato. Então é muito comum, né? Porque num movimento desse, de constante derrota, de muita pressão e, sobretudo, de vacilação do movimento comunista, de hesitação do movimento comunista, o que a gente tem? A gente tem uma classe trabalhadora resignada, uma classe trabalhadora que se sente derrotada, uma classe trabalhadora que olha para si e para as pessoas ao seu entorno e vai falar o quê? Vai falar, não tem o que fazer. Não vai acontecer. Nosso trabalho enquanto militante comunista é garantir com que a gente mobilize a nossa classe na direção de ocorrência do processo revolucionário. Está presente nos espaços, debatendo por uma linha revolucionária nesses espaços e também fazendo com que as pessoas possam sonhar, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante. É a gente ser otimista com esse processo. É a gente acreditar que vai vencer. Porque a gente vai vencer, galera. Porque se a gente não acreditar que a gente vai vencer, a gente já perdeu. Então a gente tem que levantar a cara todo dia, banho gelado, live do Primo Rico, olhar pra si mesmo e falar, por que eu estou vendo a live do Primo Rico? Aí você vai lá, vai desligar a live, você vai se olhar no espelho e falar, eu sou da classe trabalhadora e a nossa vitória será a vitória final. Hasta lá vitória sempre. E não tem outro papo, tá ligado? É isso, a gente tem que sonhar, imaginar e ser ousado. Porra! A direita é ousada pra caralho, velho. Olha, os caras estavam mobilizados, invadiram o Congresso Nacional. Você quer uma imaginação política mais fértil do que essa? Tá maluco. É isso, bora sonhar, gente. Porque tem alternativa, tem possibilidade de mudança. Isso existe, mas não vai cair do céu. Não vai vir de bandeja. Não será um presente. Isso vai vir como fruto da nossa mobilização enquanto classe. E só desse jeito. De nenhum outro jeito. Né? Porque a gente já tem diante de si um conservadorismo reacionário se passando como discurso de esquerda. Mas não é tudo. O título do vídeo, Um Porco no Palácio, é porque eu vi uma galera de esquerda nas redes sociais, à medida que a Janja, né, abre o Palácio da Alvorada com a Natuza Neri para a Globo News, mostrando os pisos danificados, os móveis destruídos, a laca arrancada, quadro do Di Cavalcante desbotado porque foi colocado no sol. Olha ali, ó, cocô escorrendo na parede. Olha aí. Então, à medida que a gente vai vendo essa desgraça, essa destruição, ou uma frase que eu tenho brincado muito nas redes sociais é que a crise é, sobretudo, estética. Velho, meu Deus. À medida que a gente vai se deparando com isso, é importante que a gente entenda quais são os conteúdos sociais e políticos que a gente pode usar para debater. Então, o que eu vi uma galera de esquerda colocando nas redes sociais? Aparece esse episódio e a galera comenta, em especial no Twitter. Quando você tem um porco dentro de um palácio, esse porco não vira rei, mas é o palácio que vira um chiqueiro, né? E atribuíam essa frase ao Voltaire. Essa frase não é do Voltaire. Existe, né, um ditado popular, um dito popular árabe que existe na Turquia, existe em outros países do Oriente, que diz algo como, quando um boi, né, entra num palácio, ele não se torna o sultão, né? O palácio que se torna um estábulo. Ou quando um palhaço entra no palácio, trava-língua, o palhaço
não vira sultão, mas o palácio vira um circo. Enfim, existe nessa ideia, né, um tom muito reacionário, né? A ideia de que existem porcos, existem palhaços, existem bois e existe o palácio. E esses dois universos estão apartados e uni-los é perigoso demais. Porque essa patuleia, essa gente desqualificada, não pode lidar com a alta cultura, com o Di Cavalcanti, com o modernismo brasileiro. E se a gente vai por aí, meus anjos, acabou. Esse primeiro ponto... Perfeito, perfeito. Exatamente. A gente não pode cair na armadilha do fetichismo material, do fetichismo patrimonial, de ter esse olhar, ai meu Deus, destruíram as coisas. Foda, foda, foda. Mas o problema é mais profundo que isso, né? Porque disso aí, para migrar para o discurso de as vidraças dos bancos, meu Deus, e agora? E não, né? E não. Então é isso. Entender que esses espaços são ocupados pelas elites sociais. Esses objetos são objetos de fetiche, de patrimônio dessas elites sociais. Tá ligado? É um ponto importante. Não diminui a gravidade do que é a invasão. Mas a gente precisa entender essa invasão, esse processo, como fruto de um processo político. E não só como uma questão patrimonial. Acho que é isso. Não cair nesse fetiche para não animalizar o povo. Dizer que, não, é o povo que fez isso, é o povo, como ela falou, né? O populacho. É isso aí. Que a gente vai tratar aqui entre nós, eu pretendo chamá-lo de memória como ato de resistência. Tem uma cena em Bacurau, depois que acontece a chacina, a invasão fascista ao Nordeste, e o Nordeste resiste à invasão e à chacina, o museu de Bacurau, o museu histórico de Bacurau, ele sofre um banho de sangue. E aí uma personagem diz o seguinte, olha, é para limpar tudo isso aqui, a gente vai limpar todo o chão, mas o que tiver nas paredes é para deixar assim. A Margarete Menezes, que é a nossa atual ministra da Cultura, de forma muito acertada, já sinalizou que este episódio, que não é banal, minha galerinha, né? Janeiro começa com a tentativa frustrada de um golpe de Estado no Brasil. À la Capitólio, mais ou menos, mas com muitas características particulares que eu vou tentar debater aqui como crítica de cultura com vocês. Então essa tentativa de golpe de Estado, ela precisa ser preservada para que a gente debata isso e para que a gente crie no Brasil memória de resistência. A gente tem falado muito não à anistia, produzir vídeos sobre isso. A gente tem falado muito o esquecimento como projeto político de direita no Brasil. E se a gente deseja contornar isso, combater isso, é preciso fomentar uma memória de resistência no país. E aí mais uma... E essa é uma coisa muito interessante, né? Porque um dos grandes projetos da classe dominante brasileira foi justamente apagar a memória histórica dos processos que a gente sofre. Para poder até fazer um paralelo com a minha viagem para Cuba. É muito foda ver como lá existe uma noção de defesa da revolução, que não é uma noção de defesa que vem do nada, tá ligado? A galera não nasce sabendo que a revolução é foda pra caralho. Eles recebem esses atos de memória. Então tem os pôsteres do Che, do Fidel, do Cienfuegos. Então é o processo de construção de uma memória que está atrelada a um determinado projeto político. Acho que isso é fundamental. Para a gente poder pensar numa outra política de memória, para poder lembrar das pessoas que morreram em nome dos trabalhadores, dos oprimidos, dos explorados e de tudo isso, é preciso que a gente altere radicalmente qual que é o nosso projeto político. Porque um projeto político que é fechado com a direita, com os militares, com toda essa estrutura da classe dominante e consegue exercer o seu domínio, é um projeto político que vai fazer o quê? Que vai valorizar a memória do que está sendo produzido pela classe dominante. Então não tem como a gente falar de destruição da memória dos militares, do Partido Fardado, por exemplo, se a gente não pensa em um processo de superação permanente do papel político das Forças Armadas do Brasil. Mas isso não pode ser realizado se a classe trabalhadora não estiver mobilizada, porque é só assim que a gente altera esse projeto político, a partir da organização e da mobilização. É só desse jeito, não tem outra forma. Porque pra gente conseguir construir essa outra sociedade, é preciso que a gente construa uma outra história, não só no presente, mas uma história também do passado, como os soviéticos faziam, de fazer monumentos gigantes aos trabalhadores, aos soldados que perderam a vida na Grande Guerra Patriótica, os monumentos ao socialismo e tudo isso. É uma forma de ativação da memória. Porque nesse processo de ativação, você consegue criar vínculos temporais do presente e do passado para que as pessoas no presente encontrem o sentido de defender aquela experiência histórica. E obrigado aí pelo disclaimer, Grande Guerra Patriótica é a mesma coisa que Segunda Guerra Mundial, tá bom?
é que eles não chamam de Segunda Guerra Mundial, eles chamam de Grande Guerra Patriótica, porque depois da China, a União Soviética foi o país que mais perdeu pessoas, 20 milhões de pessoas, enquanto os Estados Unidos perderam 330 mil, né? Mas enfim, isso aí o teu filme de Hollywood não vai te contar. Uma vez, eu espero que vá ficando cada vez mais nítido, parece ainda não estar nítido, tá? É quando você olha as manchetes que a grande mídia, CNN, foi usando para descrever o que estava acontecendo, começava assim: Manifestantes. estão na Praça dos Três Poderes. Depois se movia para baderneiros e aí, por fim, terroristas. Nenhuma dessas palavras serve para caracterizar os ocorridos. A gente está diante de nazi-fascistas, neonazistas. A gente está diante da extrema-direita. Esse é o nome do movimento. Chamar de qualquer outra coisa, no futuro vai se voltar contra nós. A doutora Adriana Dias... Aliás, isso é uma outra coisa. É muito importante para qualquer projeto político ter a dominação da narrativa. Quando, por exemplo, o Fanon escreve Os Condenados da Terra, ele diz uma coisa que é muito importante, que é, quando a colonização acontece, é muito importante para o colonizador destruir qualquer tipo de vínculo de memória, qualquer tipo de vínculo cultural, qualquer forma de autoidentificação para que o colonizado não se reconheça mais enquanto colonizado, mas que ele deixe de ser um sujeito, que ele deixe de ser uma pessoa. Então isso aparece na nossa ideologia de várias formas. Então, por exemplo, quando a gente percebe que o sonho do oprimido, qual que é? É ser o opressor. Quando ele não tem uma educação política que o liberte dessa condição. Entenda toda a estrutura e tudo mais. O sonho dele é se tornar um sujeito. E para ele se tornar um sujeito, o que ele tem que fazer? Ele tem que explorar, ele tem que matar, ele tem que odiar, ele tem que competir, ligado? O objetivo do capitalismo ao construir a sua ideologia, qual que é? É fazer com que todas as pessoas queiram se tornar a elite. Esse panteão sagrado de pessoas inalcançável, e que faz com que você não se identifique. E isso piora em vários graus. Porque, tipo, esse tipo de subjetividade, esse tipo de pensamento para pessoas negras é 2 vezes mais forte, porque tem a ideologia dominante das elites e tem o racismo, por exemplo. Entende? Então o objetivo da ideologia dominante é esse. É fazer com que as pessoas não se identifiquem como sujeitos. Não é que não se identifiquem como, né? Mas ele retira a humanidade desses sujeitos. Acho que é isso. Retira a humanidade desse sujeito. Porque se ele não é sujeito, ele não tem direito a nada. Ele não tem direito à vida, ele não tem direito à dignidade, ele pode ser explorado à torta e à direita. Não é à toa que corpos negros no Brasil são alvos do genocídio do Estado brasileiro. Porque para a política brasileira, isso não é um desvio, gente, tá? Isso não é um desvio. Para a política brasileira, essas pessoas são todas descartáveis. É como a política no capitalismo funciona, gente. A política de exploração é essa. Que é uma antropóloga famosa no cenário de cultura no Brasil. Inclusive, vou deixar aqui um vídeo dela com a TV Fórum, no qual ela debate como o Brasil nunca se desnazificou. Quando eu estive no podcast do Cauê Moura, no Poucas, eu falei um pouco sobre isso, né? Sobre um documentário, O Menino 23, sobre a família Rocha Miranda, no Rio de Janeiro, que abrigou e deu fazenda para nazista fugido da Europa. A doutora Adriana comenta em trabalho dela sobre haverem agora, enquanto a gente está aqui fazendo essa discussão, mais de 530 células neonazistas no Brasil. E a urgência da gente discutir isso, uma desnazificação, uma desfascistização do Brasil, é ponto zero para pensar uma cultura que combata o abismo que a gente está vivendo. A gente não está falando sobre uma novidade. O bolsonarismo, e eu falei bastante sobre isso na última série de vídeos com o professor João César de Castro Rocha, como o bolsonarismo, ele tem um ethos, um espírito integralista no Brasil. O que foi o integralismo no Brasil? É um primeiro movimento organizado e declarado de extrema-direita aqui no nosso país. Ele era uma reencenação do fascismo italiano em terras brasileiras. No início do século XX, quando o Brasil tinha alguma coisa como 40 milhões de habitantes, o Partido Integralista, que foi o primeiro partido de massas no Brasil, tinha um número de... Porra, integralismo? Nazi pra caralho, velho. Tá maluco? Nazi pra... Deus, pátria e família. E hoje em dia tem uma galerinha do PDT que tá aqui, ó. Ó,
só de ladinho com os integralistas, né? A galera da NR, tem vários nazis na NR. Bicho, o bagulho é sinistro. De filiados entre 200 mil e 1 milhão de pessoas. Então, se no Brasil tem 40 milhões, esse partido chegou a ter 1 milhão. Você tá entendendo? Quando a gente pensa isso em números de famílias, todo mundo conhecia. 2,5% da população era filiada ao Partido Integralista, velho. Cara, eu acho que fora da Alemanha nazista, o Brasil era o país que mais tinha célula nazi, não me engano. Um integralista. Todo mundo tinha na sua família ou na família da sua esposa, do seu marido, um integralista. E esse tempo passou e não passou, como diz o Roberto Schwartz. Mas a gente vai tratar disso mais adiante. Então, o primeiro ponto desse vídeo é isso, memória como resistência. É reavivar as nossas memórias, é entender o fluxo desses sentimentos, né? E o que está acontecendo no aqui e no agora. O movimento número 2 desse vídeo é entender a parte pelo todo, o todo pela parte. Esse episódio do 8 de janeiro, ele é muito sintomático do que a gente está vivendo. Aqui eu vou pegar duas ideias para mostrar para vocês do que eu estou dizendo. Os integralistas, eles eram antimodernistas, né? Contra uma ideia de modernidade que estava se organizando no Brasil. Mas como corrente filosófica, o integralismo é antimodernista, inclusive nos aspectos religiosos. Mais para frente a gente dedica um vídeo para essa discussão. Aqui o que eu preciso que você entenda é, esse sentimento antimodernista, ele tá vivo, né? O descaso com o qual a gestão bolsonarista lidou com os patrimônios que o modernismo relega ao Brasil são nítidos. E aí, em um tweet, por isso que eu tô indicando o livro da Companhia das Letras, a gente vai pensar modernismo como um projeto de identidade nacional. A gente vai pensar o modernismo como um movimento social, político, cultural, ideológico, artístico, como a formação de um projeto de Brasil. É muito aquela ideia, até a Aninha tá mandando aqui pra mim, quando a Alemanha nazista tá construindo, né, toda a sua dominação política, ela também precisa criar esses elementos de dominação, né, ideológicas, culturais. E aí ela faz aquele lance da arte degenerada, né? A arte degenerada era tudo aquilo que não era considerado como o belo, né, o greco-romano, a perfeição, que são elementos que reforçam a eugenia, que era a principal base ideológica, fundante do nazismo. Do nazismo, sobretudo. Do fascismo também, mas acho que do nazismo com ainda mais afinco. E é muito bom pensar por essa perspectiva que o nazismo, o objetivo dele é destruir qualquer tipo de forma de arte, de expressão humana que não signifique essa perfeição absoluta, né? Essa elite social, essa elite da arte, do corpo, do belo, da sociedade. Você legitima discursos de escravização, de destruição, de assassinato, tudo isso. E a relação disso é que essa é uma forma aprofundada, como na verdade se superam as questões contraditórias do capitalismo. O que acontece? Quando o nazismo tá lá, tá crescendo, e a social-democracia não consegue dar uma resposta adequada a esses problemas, não consegue resolver essas contradições, porque a social-democracia tem esse limite, né? Vamos lembrar aí, pessoal, quem matou a Rosa Luxemburgo não foram os nazistas, foi a polícia secreta da social-democracia alemã, da República de Weimar, dos ditos progressistas. Então a Alemanha nazista, o nazismo na verdade ele tinha como um eixo importante, qual que é? Explicar quais são os motivos da contradição que existia naquela sociedade que estava cercando eles. E ao invés de você... E aí que está o ponto com o capitalismo, porque esses problemas, essas contradições, são frutos das contradições inerentes ao capitalismo, inerentes a ele, ao seu desenvolvimento. A crise econômica, o empobrecimento, a proletarização, tudo isso. Só que, ao invés de você explicar todos esses elementos, porque explicar tudo isso vai significar também que você precisa, de certa forma, enfrentar coisas e posições que são cômodas, verdades absolutas, entre aspas. Então, a inviolabilidade do livre mercado, da livre iniciativa, de que você é um indivíduo escolhido por Deus para ser foda, etc, etc. Ao invés disso, o que você faz? Você pega e, baseado nos valores daquela sociedade que está sendo construída, né, nos valores tradicionais, históricos, o que você faz? Você fala, não, a nossa sociedade estava muito boa, até que vieram os judeus, até que vieram os bolcheviques, até que vieram, naquela época, os homossexuais, até que vieram os ciganos.
Então você cria um elemento externo a isso, que é o que causa todo esse sofrimento. O que você faz para poder acabar com esses problemas? Você mata os responsáveis. É um projeto muito mais simples de se lidar com, muito mais. É um bode expiatório, perfeito, um bode expiatório. Muito mais simples, muito menos doloroso desse ponto de vista, né, da conscientização política, e você garante a continuidade do projeto capitalista. Porque todo o discurso do nazismo, é importante salientar, serviu para quê? Para que os industriais alemães tivessem os seus ganhos preservados. Henry Ford, os mano aí, os liberais, os MBL da vida, os Gimo Rico da vida gosta de mamar, Henry Ford tinha carta antissemita publicada em jornal. Massa? Tinha reconhecimento internacional do Partido Nazista. Beleza? Não é à toa que os Estados Unidos da América são os nazistas que venceram a guerra. Porque eles tinham lei de segregação racial. Só começa daí. Já pode parar por aí. Mas você tem uma sociedade completamente segregada em que a Ku Klux Klan chegou a ter 2,5 milhões de membros. Tá ligado? O que é isso? É esse modelo de sociedade, da ultravalorização do indivíduo, dessa ideia de que o indivíduo é escolhido por Deus para poder povoar a terra. Se ele é escolhido, então tem que ter o não escolhido, né? O não escolhido que se serviu de modelo para a Alemanha. Exatamente, serviu de modelo. Não mais como uma cópia europeia, que é o que a gente faz durante o 1800 inteiro, mas o 1900 mostra um país que se pleiteia país. Uma nação que se pleiteia e que tem uma identidade. Qual é essa identidade? O Oswald de Andrade, ele diz o seguinte: a utopia da civilização brasileira é a generosidade do reconhecimento do outro. Ou seja, quando você lê Macunaíma, esse herói sem caráter, sem moral, esse herói que começa branco e depois vira um indígena, depois vira negro, e ele é um mestiço, e ele é indissociável, e não dá para hierarquizar essas posições, e essas posições são interconstitutivas. Esse é um projeto. É um projeto de pensar um país onde possa haver democracia racial. É pensar um projeto de país onde possa haver reconhecimento e acolhimento deste outro. O que é a antropofagia? A palavra que aparece tanto. O manifesto antropofágico, que é o manifesto modernista por excelência, ele discute isso, que a ideia de Brasil, ela está assentada sobre olhar para o outro e, através desse contato antropofágico de comer o outro, produzir um eu. Esse eu que está sempre sendo produzido em relação a este outro. Quando a gente entende isso, né, do modernismo, ou então a frase que aparece no manifesto, só me interessa o que não é meu. Essa ideia de não se ensimesmar, mas se outro ficar, né? Olhar para esse outro para produzir uma identidade democrática, dinâmica, acolhedora. O projeto bolsonarista... Só para a gente poder conseguir entender isso, né? O modernismo tem essa preocupação da produção de um tipo de compreensão ideológica, política e tal, que vise reconhecer o outro. Não é à toa que boa parte dos modernistas, Oswald, Pagu, Graciliano Ramos, Jorge Amado, eram de onde? Do Partido Comunista. É claro, né? É claro, só podia ser. Porque a construção do nosso movimento é uma construção também da nossa noção de que sem o outro a gente não é nada. De que a gente não existe unicamente. A gente só existe em relação a outra coisa. Em relação a uma outra pessoa. Essa compreensão, essa ideia é fundamental. E a gente vê, por exemplo, em Cuba, como isso se aplica, quando a gente vê toda a preocupação que existe do regime em reforçar elementos ideológicos e práticas de solidariedade, práticas de coletividade, práticas de ajuda. Porque é isso, você passa a fazer parte desse reconhecimento. Isso é muito foda. Está no extremo oposto. O projeto bolsonarista é do apagamento do outro. A gente passou os últimos 4 vídeos falando sobre isso. Só para fazer aqui um outro parênteses, eu não concordo muito com o Gui nesse ponto, mas ele não terminou, mas eu quero só fazer esse parênteses. O bolsonarismo, eu acho que ele é o projeto extremo desse não reconhecimento. É o projeto militarmente e politicamente mais forte desse processo. Mas isso não é do bolsonarismo. Isso é a forma como o capitalismo existe. Porque o objetivo do capitalismo qual que é? Transformar as pessoas em mercadorias. Coisificar as pessoas e humanizar as mercadorias. E é claro, no momento que a crise aumenta, a contradição aumenta, aí o fascismo, ele é realmente essa radicalidade desse pensamento.
Mas esse pensamento existe antes dele. Fundamental dizer isso. Sobre impedir que o outro se configure como tal. E onde que está a parte pelo todo? É que enquanto o Oswald de Andrade está falando isso, sobre deglutir, sobre antropofagia, sobre engolir para gerar, o bolsonarismo está falando em cagar. E veja bem, não é metafórico, é também metafórico, né? Aqui a gente poderia ir para um monte de caminhos. Para eu não entrar numa digressão que nunca mais retorne, eu quero falar do seguinte: a fixação que o bolsonarismo tem com quantas vezes a palavra merda aparece no discurso deles. Ou, mais sintomaticamente, a dona Fátima, que é aquela idosa de Santa Catarina, que o vídeo dela reverbera bastante durante a invasão no 8 de janeiro, em que ela caga, nas palavras do vídeo, caga no Supremo Tribunal Federal e faz uma sujeirada. E ela fala, agora é guerra, vamos destruir tudo e vamos pegar o Xandão. Dona Fátima, aliás, que segundo o Ministério Público de Santa Catarina, responde na justiça por falsificação, estelionato e já foi condenada por tráfico de drogas, né? Vocês estão vendo a moral e os bons costumes, vocês estão vendo a família e Deus. Mas esta ideologia, ela está constituída disso. Ela precisa de uma máscara social, então a máscara do Deus acima de tudo, e a prática... Infelizmente a vovó não virou estrelinha, virou uma estrelinha ali na hora de dar o depoimento na papuda, né? Bom demais. dela é completamente... Sou contra o direito burguês. Contra. Mas de vez em quando dá pra usar. A vovó, exatamente. A vovó virou um bolo de bosta. A vovó virou um bolo de cocô. Perfeito, perfeito. Contraditória com isso. A gente acabou de ver um vídeo nas redes sociais dentro de uma igreja de um cara falando pro pastor que as palavras do pastor são muito sedutoras, que nem Hitler em toda a sua glória, e aí o cara faz uma saudação nazista no vídeo. Nem Hitler em toda a sua glória. Essa ideia... Cara, nem Hitler em toda a sua glória. Meu amigo, você tá maluco, hein? Aí vai me falar que a pessoa tá preocupada com a humanidade. A gente tem que se preocupar com um arrombado desse. Que enquanto o modernismo pensa em equalizar, enquanto o modernismo pensa em partilhar, enquanto o modernismo pensa em antropofagia, e eu tenho críticas ao modernismo. Eu acho que o modernismo é elitista, eu acho que o modernismo nunca conseguiu projetar e realizar nada, mas a gente vai falar disso em outro vídeo. Bom, enquanto o modernismo está propondo essa ideia de nação, o bolsonarismo está propondo a sua antítese. Qual que é a antítese disso? É a destruição, é cagar, é a política de morte, é o apagamento do outro. Isso fica muito claro em 2 episódios, um discurso do Bolsonaro de 98 e um episódio recente do governo Bolsonaro. Então, enquanto deputado na Câmara de Deputados, esse discurso está transcrito nos diários. Você pode acessar o Google e ler, eu também posso deixar um link aqui embaixo. No dia 16 de abril de 98, Bolsonaro diz o seguinte: até vale uma observação neste momento. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que, atentem às palavras, dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema no país. Faço questão de retomar. Maluco, se isso não é um fascista, se isso não é um facho, eu não sei o que é. E o mercado estava feliz em elegê-lo. Lembra disso? A Fiesp estava feliz em elegê-lo. Lembra disso? É importante lembrar dessas pessoas, porque o Bolsonaro vai ser preso daqui a pouco. Vai ser bucha de canhão. Vai ser. Tá marcado. Por isso que ele não vai voltar. Mas a gente não pode só combater esse cara. Não é só ele que a gente tem que combater. A gente tem que combater quem financia essa merda. E a gente sabe quem é, mas a gente não pode fazer isso fora das ruas. Não pode fazer isso fora da mobilização política. E fora do alinhamento de um projeto político. Por isso que ele tá pedindo com urgência, até a Aninha me lembrou aqui, tá pedindo com urgência a cidadania italiana. Por que será, né? A cidadania italiana num país agora que tá sendo governado pela mina de extrema direita lá. Essa fala de 98 do Bolsonaro, para dizer, sempre estivemos avisados.
Não, exatamente. É porque não Pronto, há memória no falou. país, não há projeto de memória no país. Sempre soubemos qual era o projeto que seria posto em curso. É que não há seriedade. Um dos ditames da gente pensar uma democracia agora no país é entender que a próxima vez que a saudação a um ditador, a um torturador, for feita no plenário da Câmara e nada é resultar disso, a gente Meu amigo, o Bolsonaro tinha que ter saído preso daquele dia. Preso. É isso. abre portas, estende tapetes vermelhos para o fascismo. O nazismo, o fascismo, ele depende dessa morosidade, dessa leniência com a qual a democracia liberal burguesa lida com as declarações de extrema-direita. O processo de criminalização da apologia ao nazismo que está na Constituição brasileira nunca esteve na cultura brasileira. Não aconteceu nada com o Alvin quando ele reencenou um discurso do Goebbels, ministro de propaganda nazista do Hitler. Sobre isso, eu dei uma aula no Centro Cultural São Paulo. Vou deixar o link aqui. A aula está em forma de podcast sobre este episódio. Então esse é o discurso. Cara, e é muito fundamental que a gente possa entender isso, né? É constantemente um exercício estético para que haja essa criação de identificações. Fundamental entender isso, né? É fundamental que o projeto bolsonarista não existiria se não houvesse um projeto de memória por trás dele. E essa memória começa em 1985, quando a ditadura empresarial militar acaba com um aperto de mãos. Acaba com a compreensão de que o Partido Fardado não será punido pelos crimes que cometeu. E aí, o porão da ditadura volta com Bolsonaro, tutelado pelos militares, tutelado pelo generalato. É isso. Por isso que um dos pontos principais que a gente precisa defender nesse momento atual é a pressão para que não haja anistia para nenhum desses arrombados. Porque esses arrombados aí estavam muito bem obrigados fazendo experiência eugenista em Manaus, nebulizando cloroquina na galera, meu parceiro. Uma experiência médica nazi, tá ligado? E tá tudo bem? Vamos esquecer? Não. Esse é o primeiro passo pro desastre. Qual é o ato que eu acho importante delimitar aqui? O The Intercept Brasil fez uma matéria, vou deixar o link aqui também, é uma matéria da Carol Castro sobre como o governo Bolsonaro ignorou 21 ofícios, documentos oficiais, nos quais o povo Yanomami pedia ajuda, nos quais os órgãos ligados aos povos indígenas declaravam a situação de genocídio. Não foi um, não foi dois, foram 21 ofícios ignorados. Mas sobre o que tem de novo para falar aqui? Se é o governo que ignorou 1.000 e-mails da Pfizer, se é o governo que ignorou a vacinação da... Então, não sei, né? Para mim, de novo, é chover no molhado. Para mim, nada disso... Mas é o trabalho que a gente tem, né? É ficar voltando para dizer o óbvio outra vez. Eu acho que talvez não seja tão óbvio assim. Eu acho que a gente precisa pensar num processo de... E esse é um outro ponto importante, né? Por isso que é muito importante que a gente tenha uma agência forte estatal de comunicação, alinhada com um determinado projeto político. Porque a mídia é muito responsável por esse apagamento, porque ela tem dedo nisso, né? Porque ela participou do processo. E aí agora eu vou tentar me mover para algo menos óbvio. Essa parte 3 do vídeo eu pretendo chamá-la de cultura como diagnóstico. Então, essa área na qual eu trabalho, estudo, pesquiso, ela é a crítica de cultura de viés materialista. Ou seja, a gente olha para a cultura não de um ponto de vista idealista, não de um ponto de vista espiritualista, mas materialista. A cultura é a cristalização, então é como se você visse cristalzinhos, dos significados e dos valores de um povo num tempo. Quando a gente olha para a cultura, a gente está vendo quanto vale e o que significam as coisas para aquele povo naquele tempo. Olhar para esse episódio no qual é uma horda fascistizada, financiada, né? Por que a gente chama a ditadura civil-militar no Brasil de ditadura empresarial-militar? Eu não chamo de civil, porque civil é eu e você. Agora, os grandes setores do empresariado, os setores do agronegócio, que estavam financiando os transportes, o
bloqueio das rodovias, os banheiros químicos, o churrasco, a cerveja, para esses acampamentos bolsonaristas, não tem nada de novo aqui também. O que a gente está vendo é o retorno deste eco na ditadura empresarial militar e agora na tentativa de golpe empresarial militar. Não preciso contar para vocês o exército, o que fez. Não preciso contar para vocês da declaração abjeta do Múcio dizendo que aquilo era Verme do caralho! democracia, né? Acampar na frente dos quartéis era democracia. Pedir intervenção e golpe era democracia. Só que enquanto a Frente Ampla abraça a gente como o Múcio, dá pra ele cargo, a gente não tá discutindo democracia. A gente tá reencenando alguma coisa que lá na frente vai vir cada vez maior. O bolsonarismo é um aumento do integralismo. Mas Muito bom, hein? Muito bom. Preciso pensar isso, gente, que a cultura, ela é produto das nossas relações sociais, das nossas relações sociais materiais. Ela é produto desse processo e ela é produto definido, pautado por quem domina essas relações materiais. A ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante daquele tempo. Mas volta. Em 1977 tem este livro do Raymond Williams chamado Literatura e Marxismo. Talvez seja um dos mais importantes do Raymond, porque é quando ele está sedimentando o pensamento dele sobre uma teoria da cultura de viés materialista, né, de viés marxista. Eu vou discutir com vocês um capítulo aqui muito rapidamente, que é na seção 2, Teoria Cultural, o capítulo 8, Dominante, Residual e Emergente. O que eu quero com este capítulo? De forma muito abreviada, o seu Raimundinho vai dizer o seguinte: quando a gente pensa cultura, é muito difícil pensar numa abrangência total, né? Uma cultura total. É um povo num tempo. Mas a gente pode fazer um prognóstico, um diagnóstico da cultura através dessas três palavras, dessas três instâncias. Então, há uma cultura dominante, que é a hegemonia, né? O Raymond vai ler o Gramsci. Existe uma cultura residual e algo emergente. Em sala de aula fala assim para a criançada: pensa num aquário. Pensou no aquário? A água é a cultura dominante. E uma das magias é que ela é invisível, né? Será que o peixe tá vendo a água? A gente de fora, de outra cultura, consegue ver qual é a cultura dominante do aquário, consegue ver a água. Mas os peixinhos que estão lá veem a água? A cultura dominante, ela é invisível. Ela se pleiteia, ela se passa como normal, natural, ela é naturalizada. A cultura residual é a areia, é o sedimento, é o fundo do aquário. Mas se você chacoalhar, tudo se mistura. A cultura emergente são os movimentos que vão trazer algo para este enquadramento de cultura, que vão tentar perfurá-lo, que vão tentar trazer uma novidade, que vão tentar colocar uma questão, um debate. Por que eu estou trazendo estes conceitos para nossa discussão? Porque o nosso próximo movimento, em tentar entender o que acontece que uma horda fascistizada invade os três poderes e destrói as obras de arte. Essa é a minha questão. Quando a gente pensa no nazifascismo, tentando fazer o rastreamento dessa ideologia, Hitler sitiou a França. Ele destruiu o Louvre? Não, ele o preservou. Então, no nazifascismo, na sua origem, existe um sentimento de deferência, de respeito à alta cultura. Essa coisa que está protegida pelo palácio, pela instituição, pelo museu, ela é respeitada. O nazifascismo, ele olha com respeito para a alta cultura, ainda que ele queira produzir uma outra arte, né? Quando Alvin reencena o Goebbels, ele está falando sobre isso, sobre produzir a arte brasileira será sobre Deus, a família e a pátria, a nação, ou então não será sobre nada. Existe um outro projeto, mas este projeto não rompe de forma violenta com o passado. O bolsonarismo está rompendo. O que a gente vê, né, o relógio que foi presente para Dom João VI, que foi feito pela corte francesa, que foi dada de presente para o Dom João quando ele ainda não era o... Eu acho que o movimento do 8 de janeiro é um movimento de que aquelas pessoas estão mobilizadas, né, e guiadas por princípios de destruição, né, de uma compreensão difusa, né, de uma compreensão muito massificada das críticas ao Estado Democrático de Direito e tudo mais. Tenho minhas dúvidas se existe essa noção, sabe, de ruptura com o passado. Tenho um pouco dessa dubiedade, assim, nesse assunto. Não sei se eu tô 100% de acordo. Tanto que é isso, né, a noção que as pessoas
foram era uma noção, a galera tava lá falando altas groselhas, né? Mas todo mundo muito mobilizado, muito organizado e com a ideia, né, de ruptura com a condição do que estava ali. O rei de Portugal. Esse relógio que chega no Brasil no 1800, só existe uma réplica dele no mundo. Um outro, não é uma réplica, né? Esse outro está no Louvre e ele tem a metade do tamanho. Então, tentando dar alguma dimensão para vocês. Esse relógio, ele foi destruído. Então, a gente está falando de uma obra de 2 séculos atrás, que não tem igual no mundo e que um igual no mundo que tem a metade do tamanho está protegido, preservado atrás de grades no Louvre. Essa não é a visão de cultura que a esquerda precisa ter. Preservar a cultura não é institucionalizá-la, não é colocá-la atrás de grades num palácio ou num museu. O que me interessa aqui, a nossa questão, tô chegando nela, é o que move essa horda de pessoas a materializar o seu ódio nas obras de arte, na tapeçaria, em mijar nos tapetes, em esfaquear o quadro do Di Cavalcanti, em destruir a escultura da bailarina, em danificar os murais, os vitrais. E aí eu tô dizendo o seguinte, quando a gente pensa a cultura da extrema direita, essa grandiosidade, o respeito pela alta cultura, que é um dado residual, que tá lá na base, que vem do passado, né? O Hitler, ele estudou pintura inglesa. O Hitler é um fã do Wagner. A ópera do Wagner é profundamente ufanista, tem esse sentimento da grande pátria, da grande... O Hitler tem uma fantasia de que existe uma coisa chamada ariano, uma raça superior. O nazismo, o nazifascismo, ele tem ares de grandeza. O bolsonarismo não. O bolsonarismo é sobre um cara de papete, camisa verde, com blazer por cima, se emporcalhando de farofa, comendo pão francês com leite condensado em cima de um paninho de prato, numa mesinha de uma loja popular, enquanto no cartão corporativo ele tá gastando 27 milhões de reais. É uma máscara, é uma fachada, mas é o que ele se utiliza para se comunicar com um povo que se vê representado nele. É fundamental a gente pensar que esse processo dessa comunicação, dessa ideia de que o Bolsonaro compreende o povo, né, ou quer se fantasiar de povo dessa forma, é até uma coisa horrível para falar com o próprio povo, né, porque o povo não se comporta assim, não se comporta. Eu acho que esse tipo de visão, de comportamento, ele é um método ideológico que liga para esse processo. Enquanto os nazistas e os fascistas se viam representados... E esse vídeo da farofa aí, ele fez depois que saiu algum escândalo dele. Eu não lembro qual foi, foram tantos. Eu nem lembro qual foi. No grande líder, e esse grande líder alçava ares de grandeza, a extrema-direita brasileira se vê numa estética da mediocridade. Então, por exemplo, quando você olha para a produção cinematográfica nazista, a Leni Riefenstahl, que é a cineasta do nazismo, ela tem 2 filmes, né, que todo mundo, que a escola no Brasil deveria estar formando as pessoas para discutir. A Vitória da Fé, de 1933, e O Triunfo da Vontade, de 1935. Nesses 2 filmes, mas muito mais no Triunfo da Vontade, a Leni, ela tem uns planos de câmera, a movimentação da câmera dela, quer sempre mostrar a grandiosidade do Hitler. Tem um ponto que a Aninha mandou aqui e eu acho que é importante para a gente poder entender, que é todo esse processo em que as pessoas pegam essa arte, né, em que elas pegam essa coisa do passado brasileiro e ignoram, ela é produto, fundamentalmente, né, de um modelo de relação dentro do capitalismo. Mas por quê? Porque se o objetivo do capitalismo é mercantilizar a vida cada vez mais, ele também tem como consequência, como projeto, esvaziar o significado de uma experiência humana. Retirar o poder que as pessoas possam questionar, transformar e tal. Isso vale para a arte também. A Aninha até me comentou aqui que o capitalismo artista serve a esse propósito mercadológico de ampliação do consumo e fazendo essa associação a um valor ligado à estética daquela coisa, daquela arte, ou enfim. Então, você tenta criar a ilusão que a pessoa consome determinadas coisas para ser da elite. Aí você cria todo um
um arcabouço de mercadorias, de cultura, de tudo isso. Mas como esse esvaziamento ele vai acontecendo cada vez mais, e sobretudo como no Brasil a gente não tem um projeto de memória histórica, é sempre um projeto de apagamento, de destruição, de alienação, não existe esse apreço em nenhum grau. Ou ele é um apreço elitista, muitas vezes, que é isso, é a galera chorando por causa da Constituição, do modelo da Constituição, que, assim, né, tá de ombros, foda, mas é um livro. Eu acho que pensar politicamente essa questão é talvez mais importante. A Leni é uma das responsáveis pela invenção, a popularização do contra-plongé, que é não quando você filma de cima, mas quando você filma de baixo para cima, para a coisa parecer grandiosa, maior. O bolsonarismo é a recusa da grandiosidade e o abraço da mediocridade. Atenção, não é o abraço da simplicidade. Simples é o Pepe Mujica, né? Que foi presidente e continuou dirigindo um Fusca. Simples é o Pepe Mujica, que morou na mesma casa a vida inteira. Simples é o Pepe Mujica, que usava a mesma roupa para todos os eventos. A simplicidade não está aqui. Emporcalhar-se de farofa e morar num condomínio na Barra é um retrato de uma mudança da sociedade brasileira. A classe dominante brasileira mudou sua configuração. Claro que existe algo de residual. Destruição, morte, continuam sendo o emblema dessa classe, mas a sua percepção estética, e atenção, estética é sensibilidade, é como sente o mundo, mudou radicalmente. As elites do século XX, o pacto oligárquico, essa galera chique que frequentava a Sorbonne, ela está desaparecendo do cenário. O PSDB acabou e no seu lugar uma narcomilícia aparece. A gente pode pensar isso na cultura brasileira a dar com pau, né? O meu exemplo preferido é Tropa de Elite. E a galera achou que tava... Eu tenho certeza que o Gui viu o vídeo do Hora Thiago. Certeza. Elegendo o Wagner Moura. E, na verdade, elas estavam elegendo o político corrupto envolvido com jogo de bicho e tráfico de drogas, que não sabe comer, que não sabe sentar, que não sabe falar. É um cachorro do Estado burguês, né? Esse agro que financia o bolsonarismo, esses setores da burguesia que financiam o bolsonarismo, são outros setores, são novos setores. Não que os velhos também não estejam apoiando, né? Mas enfim, a gente levaria muito tempo para fazer essa discussão. Aqui, o que me interessa, e eu vou deixar uma videoaula para vocês, é o webinário de encerramento de um evento que se chamava Cultura, Sociedade e Teatro. Nesse debate, é uma aula entre a Maria Elisa Sevasco e o José Fernando Peixoto de Azevedo. Assistam. Lição de casa 1, assistir essa aula. Basicamente, eles vão discutir sobre 2 textos. Um do Roberto Schwartz, Cultura Política de 64 e 69, e um do Frederick Jameson, Arqueologias do Futuro, no qual Jameson trata sobre cultura e ficção. Como eu sou aluna da Maria Elisa, é isso que me interessa falar aqui com vocês. É esse ponto que eu almejava chegar. A cultura hegemônica, a água do aquário, aquilo que é invisível, é o que é naturalizado. Então aqui no Tempero eu já falei disso para vocês milhares de vezes. Essa fase do neoliberalismo, essa fase do capitalismo culturalmente falando, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que... Vem com o pai. Vem com o pai. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Aqui, ó. Sintonia. Tá ligado? Sintonia. O fim do capitalismo. Então a nossa produção cultural é zumbi que acaba com tudo, maremoto que acaba com tudo, vírus que acaba com tudo, super-herói que acaba com tudo. É sempre sobre o fim. Essa é a nossa imaginação. Isso está naturalizado. Vou deixar aqui no link também um vídeo lá do passado que eu conto essa historinha pra vocês. Lógico, né? Mandaram aqui 46 anos, acumula conhecimento, cultura, percepção. Então, esse neoliberalismo, ele naturaliza algo que a Margaret Thatcher sempre dizia. Não é alternativa. Cara, tá ligado? Tá ligado? Você tá maluco. O que eu e Guilherme Terreiro somos amigos é p***. Materialismo histórico é bom demais. É isso.
entendeu? É isso, é isso, é isso, é isso. É só isso que tem pra hoje. Esse é o sistema econômico, esse é o sistema político, é só isso. A utopia, né, imaginar outro mundo, a ficção científica de utopia, ela tem o poder de ser emergente, né? É de dissipar o que está naturalizado e de colocar outra coisa, mas a distopia também. Então pensemos o seguinte, enquanto nós, a esquerda, deveríamos estar desejosos de produzir a utopia de outra política, de outra economia, de outra política cultural, de outra política para os povos indígenas, de outra política ambiental, existe um espectro político, a extrema-direita, que está produzindo o que para nós é a distopia. Só que eles estão conseguindo produzir isso no real, não apenas no campo do simbólico, do imaginário. Quando eles invadem em horda os palácios, esfaqueiam as obras de arte, cagam no STF, mijam, essa é a nossa distopia, mas é a utopia deles. É a utopia dos medíocres. Se a gente não for capaz de entender que a extrema-direita mudou a guerra cultural de uma guerra de posição para uma guerra de movimento, a gente vai ser incapaz de lidar com a realidade brasileira que vai se apresentar agora. Se a esquerda não tiver um projeto de organização e de política cultural que abafe, que supere, que torne obsoleta essa identificação popular com o cara que se imporcalha, com a simplicidade que mora num condomínio de luxo na Barra e cujos filhos moram em mansões em Brasília, essa igreja evangélica que fala de Hitler no meio do culto, né? Essa ideia de Deus acima de tudo enquanto impunha metralhadora, se a gente não conseguir superar isso, não há futuro para o Brasil. Um dado muito importante. Agora recente, a gente recebeu as imagens do Talibã entrando em museus que tinham arte assíria de mais de 2000 anos atrás e destruindo essas coisas na marretada. Isso não é nada diferente do que a gente está vendo no Brasil. Esse ódio materializado no modernismo é uma tentativa de mostrar um projeto de país. A cultura como diagnóstico está falando isso. Essa é a cristalização de um sistema de valores e significados de um povo bolsonarista em um tempo, mas a cultura é material. E sem que a gente entenda quais são as bases materiais que produzem essa cultura, a gente não faz nada. O encerramento do vídeo é pensar o que a gente... Meu Deus do céu, que fala ela errou ali, não era o Talibã, era o Estado Islâmico, perfeito. Mas, meu amigo... A gente aprende com o 8. Por isso, gente, é muito importante que a gente entenda uma coisa. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Vou olhar de novo, vou olhar pra câmera, vou quebrar a quarta parede. Nós estamos em guerra. É uma guerra contra esses que exploram e que produzem a sociedade da forma como a gente vê. O nosso trabalho, nossa tarefa, enquanto comunistas ou simpatizantes até, é de garantir e mobilizar a nossa classe na direção para a construção de uma nova cultura, na construção de uma cultura que esteja alinhada à ideologia dos trabalhadores, daqueles que produzem o mundo, uma ideologia em que a mercadoria não é a forma final, uma ideologia em que os valores que perduram e que têm que ser preservados são os valores da solidariedade, da coletividade, da compreensão de que se uma pessoa não é livre, se uma pessoa é explorada, ela tem o seu trabalho, o seu fruto do trabalho retirado dela para o enriquecimento de outra pessoa, não existe liberdade. Isso é falso. Não existe liberdade. A gente está em guerra. E é muito importante que a gente se conscientize disso, porque a direita sabe que estamos em guerra. E eles acusam a gente de fazer guerra cultural para eles poderem falar que eles não fazem. Mas é mentira. Eles fazem. Porque é só uma mobilização de guerra cultural, ideológica e política que pode criar um fenômeno desse. É a guerra cultural e política do MBL, é a guerra cultural e política do Primo Rico, é a guerra cultural e política de toda essa que a gente tá vendo aí. Nós estamos em guerra. E a guerra tem dois lados. E a gente precisa se perguntar,
A cultura desse tempo, a cultura como a Rita colocou, nessa localização do tempo histórico, serve a quem? A quem ela serve? Quanto tempo vai demorar para que a gente possa se mobilizar para se conscientizar disso? E a gente não pode esperar que as pessoas cheguem a essa conclusão da noite pro dia. Porque elas não vão. Porque se elas chegassem, não existiria ideologia dominante, né, gente? Não existiria. Não existiria ideologia dominante. É o nosso dever, o nosso trabalho fazer essa movimentação. E a gente precisa escutar. E a gente tem que entender. E a gente tem que ter paciência. Porque as pessoas não aprendem da noite pro dia. E é nossa tarefa fazer isso. De cada um de nós. Sem esperar nada em troca. Não é falar com o outro pensando que o outro tem que entender o que eu tô falando. Porque eu sou uma estrelinha, né? Porque eu sou a última bolacha do pacote. Não. É em nome de uma causa coletiva. Porque a compreensão disso significa a compreensão de que nós vivemos em um sistema em que a exploração é coletiva. E para mim, ontem, no meu aniversário, dia 5 de fevereiro, foi o exemplo mais didático que eu poderia ter recebido, que foi ter conversado durante mais de 1 hora no telefone com o meu avô. Meu avô, vou contar essa história. Meu avô, a gente começou a conversar, e eu me emociono muito conversando com meu avô. Muito. E aí, a gente tava conversando, e ele tava me contando, perguntando como é que era Cuba, tal, e eu comecei a falar. E aí ele veio me contar uma história, de que na casa do sogro dele, um cara pegou, inverteu uma lata de lixo, tá? De rua, assim, essas que ficam no poste, num dia, inverteu essa lata de lixo, para no dia seguinte subir nessa lata de lixo, se pendurar no poste e roubar um painel de LED que ilumina a entrada da casa do sogro dele. Sabe quanto custa aquele painel? Meu avô me perguntou. R$120. E meu avô ficou abismado. Meu avô ficou completamente abismado porque ele ficou se perguntando, porra, o cara tá arriscando a vida, o cara tá arriscando ser encarcerado, ser esquecido num presídio por causa de R$120. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. E foi a primeira vez que eu ouvi meu avô falar isso. E ele falou, mas eu acho que a gente não vai mudar nada disso confiando nos políticos lá. Eu falei, vô, você tá certo, você tá correto. Eu acho que pra gente mudar essa cultura demanda muito tempo. Verdade, vô, você está certo. Demanda mesmo. Não é um trabalho que começa em mim e termina em mim. É um trabalho que perdura por gerações. É o que Cuba faz. O nosso dever é acabar com isso. É eliminar essa realidade. E ouvir isso dele, que sempre foi um cara muito carrancudo, né? A pessoa que reproduz a ideologia dominante, e um cara que foi muitas vezes machista, racista, classista, o cara 4. Ouvir isso foi uma das coisas mais arrepiantes que eu ouvi na minha vida. Juro por Deus. Juro. Juro. Porque foi a constatação, né? Não sei se meu avô vai virar comunista. Não sei. E não me interessa. Porque a gente sabe que nem todo mundo vai virar comunista. Mas o meu avô parar pra pensar nisso, pra se escutar falando isso e, sobretudo, dividir isso comigo. Puta que pariu, velho. Puta que pariu. Que momento sublime da minha vida. Sublime. Uma vitória. Eu nunca acho que me senti tão feliz de conversar com ele. E falei isso pra ele. Essa foi a melhor conversa que a gente teve. Porque a gente conversou de igual pra igual. E porque ele foi se dando conta das coisas. Eu não precisei falar. É claro, o nosso trabalho é plantar sementinhas. É jogar o verde. Só jogar. O que a pessoa faz com isso, o tempo vai dizer. O tempo vai demandar. Por isso que as coisas acontecem organicamente. E o nosso dever é estar atento a essas mudanças. Não forçar elas. Porque uma flor não desabrocha fora da primavera. Não desabrocha. A gente tem que esperar. E até que ela desabroche, a gente tem que cuidar dela. Essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa função. E esperar o tempo que for preciso. Porque cada pessoa vai ter seu tempo. Cada flor vai ter seu momento de desabrochar. Mas a gente precisa estar atento a esse movimento. A gente tem que estar atento a essa mudança. E para estar atento a essa mudança, a gente tem que calar a boquinha, ser humilde e observar as coisas. Porque um revolucionário é uma pessoa que, sobretudo, é movida por sentimentos de amor. Mas não desse amor pataquada, ninguém solta a mão de essa bosta aí. Não é por isso, não. Sentimentos de amor, de compreender que a nossa emancipação depende da nossa posição para poder escutar outra pessoa. É amor aos nossos e ódio a eles. Ódio a eles. Essa frase não é minha. Essa frase é de um cara, de um tal aí, de Ernesto Che Guevara. O revolucionário é movido por sentimentos de amor. E amor é escuta, é compreensão, é humildade, é voluntarismo, é fazer, sem esperar nada em troca. Nada.
8 de janeiro. Por causa do adiantado, eu quero dizer uma única coisa. Chamar isso que a gente está vendo de barbárie é não ter aprendido nada com o que a filosofia produziu no século XX. O Theodor Adorno e o Walter Benjamin, eles passam um tempo nos dizendo: todo monumento de cultura é também um monumento de barbárie. A gente criou uma sociedade que olha para esse modernismo feliz da vida, que olha para Brasília como patrimônio da Unesco, que olha para esses palácios e fala: olha o que há de melhor no Brasil, o modernismo, Lúcio Mauro, o Niemeyer. Mas esquece que Brasília foi construída pelos candangos. Mas esquece o número de trabalhadores que morreu na miséria depois de ter construído a maravilha. E que o modernismo da elite cafeicultora paulistana do início do século XX é apenas discursivo, porque na prática material ele é não executável. Ele é mais uma ideia fora do lugar. Enfim, vídeo que vem, Sueli Ronick, Antropofagia Zumbi, vamos fazer crítica do modernismo. Moçada, Bom bora demais, trabalhar, hein? né? Se a gente quer, né, construir uma política cultural capaz de nos entregar um país, um povo, uma outra cultura, mãos à obra, né, moçadinha? Até isso, semana que vem, até lá, um beijo, tchau. Hasta la vitória sempre. Nosso objetivo não é ficar triste com a vida. A gente pode sofrer, e é normal que a gente vá sofrer, mas a gente tem que ser guiado por sentimentos de amor, de otimismo, de ousadia e de vontade. Vamos que vamos, porra! Tudo nosso e nada deles.